Oi, meus queridos, tudo bem? Estou aqui de novo, né? No nosso espaço supostamente acadêmico. Mas se você não me conhece, eu sou a Morgan. Eu faço vídeos falando sobre lei da exposição, manifestação e qualquer coisa relacionada à consciência e etc. E hoje, eu acho que a câmera tá meio torta. Na verdade, eu tô sentindo que algo tá acontecendo aqui, eu não tô. Acho que ficou igual, mas enfim. Hoje eu vou falar sobre, como você já viu no título, né? Não jogue justo em um mundo injusto, não é mesmo? E eu vou falar sobre algumas coisas que existem na cultura patriarcal, que colocam principalmente na cabeça das mulheres, mas esse vídeo não é só para mulheres, né? Enfim, só para vocês terem mais conhecimento das coisas. Então é sobre isso. E eu vim falar sobre pura consciência também, porque eu vi essa frase do não jogue justo em um mundo injusto num canal de uma moça gringa que, na verdade, ela não fala sobre isso. Ela fala sobre como você conquista homens ricos. E não tem nada a ver com o vídeo. Mas quando eu vi essa frase, eu pensei, nossa, isso pode ser um pouco interessante. Tem algumas certas camadas nessa frase, né? Que não é só de como seduzir homens ricos, né? Vamos lá, pelo amor de Deus. Então tá, né? Por quê? Por que isso acontece? Por que quando nós somos criancinhas e jovens e não sei o que, os nossos pais, eles sempre ensinam, principalmente aqueles mais religiosos, né? Sempre ensinam para nós sermos pessoas honestas e boas e criar um caráter e ter uma ótima moral invejável e não sei o que, né? Porque quando você faz o bem, você recebe o bem, né, e tal, e fazem isso principalmente com meninas, para as meninas serem mais submissas, mais calmas, mais queridas, porque quando você faz isso, você é bem recompensado, né? Isso é uma mentira, tá bom? Quando você cresce e vai pro mundo real, você vê que as pessoas que têm mais sucesso são as mais filhas da puta que você pode conhecer. Ou por que será que pessoas narcisistas têm muito mais probabilidade de se darem bem na vida? Ah, porque eles fazem o bem? Claro que não, a pessoa narcisista tá pouco se fudendo pra isso. É porque eles conseguem ascender socialmente porque eles pensam que são tudo aquilo que eles acham que são, né? Então, eles pensam, eles colocam em prática e eles começam a ter reconhecimento por isso, por algo que eles pensam que são. Então isso envolve, né, várias coisas relacionadas ao egoísmo em relação aos outros, de puxar a perna dos outros, enfim, né? Todas essas coisas que às vezes narcisistas fazem. Mas eu não tô colocando no estereótipo, tá? Por favor. Só tô dando um exemplo pra não ficar tão abstrato a conversa. Então, eu tô aqui pra te mostrar neste leque de conhecimento que enquanto você pensar que você é um grande coitado e que você tem que fazer sempre o bem para receber o bem, e que você tem que ser uma pessoa justa para as coisas darem certo para você, e que por isso você pode agir como um coitado, isso não vai te levar a lugar nenhum. Assim, sem querer ser muito direta, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Você ficar propagando essa suposta bondade, porque, na minha opinião, bondade é algo que você faz sem querer nada em troca, né? É quando você realmente quer ajudar alguém e tal. Não quando você faz isso com a mentalidade de que vai receber esse bem em troca. Porque daí já não vira um favor, vira uma obrigação. E aí, existem muitas pessoas que eu já conheci na minha vida que fizeram algo legal pra mim e esperassem que eu retribuísse isso de algum jeito. Tipo, eu não vou fazer nada pra você. Me deixa em paz, eu não te pedi por isso. Pare, me deixa em paz. Então não haja como um coitado, tá? Mas o que isso tem a ver com a consciência? Porque agir como um coitado é você pensar que é um coitado e pensar que todas as pessoas têm que te dar coisas porque você é uma pessoa bondosa, porque você é bom e que todo mundo que não faz isso são pessoas ruins. Mas não é assim que funciona na sua cabeça. Porque você é uma consciência. Você não é os seus pensamentos.
Você não é o seu ego, você não é, as coisas que você gosta, você não é a bondade. Você é consciência, você é o ser que está observando isso. E você não dá conta, né? Porque o ego é tipo aquele estagiário que tá muito animado e que começa a fazer coisas sem a permissão do chefe, né? Tipo aqueles estagiários do iFood. Que. Não sei se vocês já viram esses memes no Twitter, mas enfim. É tipo um estagiário muito animado. E daí, às vezes você começa a pensar coisas e reagir a esses pensamentos na sua vida. Assim, reagir sem você nem mesmo perceber. Porque hoje em dia as pessoas elas fazem muitas coisas que elas não percebem. Pelo simples fato de que elas estão o tempo inteiro na internet. Elas não se dão um tempo de sentar a bunda numa cadeira ou na cama e meditar um pouco e pensar e observar os seus pensamentos. Elas perderam essa habilidade, não sei se tiveram, né, em algum momento, mas enfim. Você tem que começar a se colocar no lugar de uma consciência e não do lugar que é os seus pensamentos. Por isso que as pessoas elas ficam em rotinas que são uma bosta, começam a pensar um monte de coisa bosta, se identificam com esses pensamentos e isso vai pro externo, querendo ou não. Todas essas coisas são refletidas no externo. Todas as dúvidas e todas as mágoas que você guarda para si mesmo refletem no externo, viram as suas sombras. Isso começa a te deixar maluco. E você pensa que isso tá acontecendo porque você não é o bom o suficiente, porque você não tá sendo boazinho o suficiente. Ai, que aquele cara, ele é um escroto comigo porque eu não tô sendo boa o suficiente. Amiga, não. Às vezes você tem que olhar pra si mesmo e parar de querer integrar uma coisa no externo. Olha pro seu interno. Comece a integrar essa energia masculina que você tem aí e para de ficar dando atenção pra um homem que não te merece, entendeu? O trabalho começa no interno, porque tudo começa e termina por você. Não adianta você querer manifestar que todo mundo faça todas as suas vontades se você é insegura, se você não sabe como jogar esse joguinho que estamos no mundo, como você não sabe que neste mundo você é um observador. Um observador, eu digo, você é a consciência, você é quem cria, você é quem molda, você é quem faz terminar, você é quem faz começar. E você tá agindo como se fosse parte do jogo. Como se você fosse mais alguém que só tá ali de NPC e tal. Mas não é assim que acontece. Não é isso não é você. Então o hack, né, é a lei da exposição, galera. As pessoas, há muito tempo atrás, quando eu nem sabia que a lei da exposição existia, as pessoas falavam que eu era muito arrogante. As pessoas me chamavam de arrogante. Falavam que eu sempre agia como se sempre estivesse certa. E entre outras coisas, assim, que você é muito egoísta, né? Que você é muito direta. E não sei o que, não sei o que. E às vezes eu era mesmo, às vezes eu era bem arrogante. Eu não vou estar mentindo pra vocês, tá? Eu era às vezes bem filha da puta. Só que assim, o ponto é que aquelas pessoas estavam se projetando em mim. Porque, às vezes, né, vamos pensar que se fosse o homem fazendo, isso não estaria acontecendo, né? Às vezes uma mulher faz algo que um homem faz todos os dias e aí ela é massacrada por isso. E às vezes eu era chamada de arrogante por simplesmente falar de algo que eu conheço. Por exemplo, eu estudo política, eu gosto de política, eu estudo muito política. E quando eu vou falar sobre isso, algumas pessoas me chamam de arrogante por isso. Não sei se é o tom que eu uso, não sei, ou elas se projetam, não me importa. Entende? Eu vou continuar estudando política. Vou continuar falando sobre, né? Dei um exemplo. Mas você entende como isso acontece? Como as pessoas elas sempre estão se projetando uma nas outras, elas acham que o problema não é ela que é muito insegura, sou eu que sou arrogante. Às vezes, quando você se irrita com alguém, não é porque aquela pessoa tá mostrando uma sombra que você tenta reprimir. É porque aquela pessoa tá te provocando. E às vezes não é. Às vezes não, sempre, porque você é o criador, né? Então, isso não faz sentido. O Neville, ele fala muito disso, que ao invés de você às vezes reclamar do que alguém tá fazendo com você, você tem que olhar pra dentro. As pessoas têm que começar a criar o hábito de olhar pra dentro, ao invés de saírem por aí reclamando e achando gente pra discutir na internet ou
e tentando achar no TikTok pessoas que também têm essa experiência fracassada pra se identificarem. Gente, neguem a realidade que vocês estão. Se não tá te agradando, você entra num estado de consciência que não é aquela realidade que você tá vendo. Se não é o que te agrada, você não tá vendo aquilo pronto. Você, como consciência, não tem o trabalho de reagir aos seus pensamentos e aos seus sentimentos, porque os seus sentimentos e os seus pensamentos não são você. Eu posso estar pensando em um míssil caindo aqui. Isso vai acontecer? Não. Eu sou um míssil? Não. Não sou um míssil. Mas é que às vezes vocês ficam pensando, que eu não sou boa o suficiente, que não sei o que eu não mereço isso, que eu não sei se eu tô pronto pra não sei o que nos meus sonhos, mimimi. Mas, amiga, você não é isso que você tá pensando, você não é esse Jesus na cruz que você está achando que você é. Por favor, sabe? Por isso que, acho que é por isso que ficam inventando no Twitter que mente do pedestal, se colocar no pedestal, né, ajuda a manifestar. Porque eu já vi tanta gente insegura manifestando as coisas e no final não sabendo lidar com isso e deixando aquela oportunidade ir embora, que às vezes é bom você trabalhar pra se colocar no pedestal mesmo, né? Boatos, não sei nem se eu tô falando isso certo, porque honestamente eu não estudo muito sobre coisas de pedestal. Eu só assumo que eu já tô no pedestal, pronto. Às vezes eu tenho uma preguiça de estudar algumas coisas, tá? Que eu também não sou obrigada a saber sobre tudo o tempo inteiro. Então, eu posso estar falando muita bosta aqui e eu não tô sabendo. Mas, às vezes você tem que fazer um trabalho quando você reconhece que esses pensamentos só estão te prejudicando. Faz uma dieta mental, entende? Começa a colocar na sua cabeça que qualquer pensamento que seja ao contrário da realidade que você está, não é que você está manifestando, que você já está. Porque quando você assume que é alguma coisa, você já tem. Então, seus pensamentos têm que ser de acordo com isso, porque você já tem. Por isso que a afirmação robótica não é uma técnica, não é um método. Você está simplesmente se lembrando daquilo que você já tem. Então, quando seus pensamentos começam a te mostrar o contrário daquilo, ou o 3D, ou whatever, você simplesmente se nega aquilo, ou você trata como se fosse uma grande de uma piada. Porque às vezes é uma grande de uma piada e você não tá percebendo. Às vezes, essas coisas que você pensa, que né, na hora de vocês manifestarem coisa pro boy de vocês, coisa pros outros, ou vocês fazem numa facilidade absurda. E quando vem pra manifestar pra vocês, vocês ficam inseguras. Amiga, você provavelmente já foi na casa de um homem às 4 da manhã. Tô brincando, eu vi essa história no YouTube, eu tô zoando. Mas entende, às vezes vocês dão valor pra pessoas que não dariam esse mesmo valor pra você. Só que você é o único ser que coloca essa pessoa como importante. Tal pessoa é importante na sua vida porque você denominou que aquela pessoa tem aquele poder, suposto poder sobre você. Não é porque ela realmente seja especial, tá? Às vezes você só tá projetando nela o que você tem em você. Que tal pessoa muito linda, muito inteligente. Já se olhou no espelho, amiga? Você com certeza deve ser linda e deve ser inteligente. E às vezes você fica projetando isso nas pessoas porque acha que é uma falta em você. Mas não é uma falta. Você só tem que se reconhecer como uma consciência. Entende? Mas como é que eu faço isso? Galera, autoconhecimento. Vamos parar um pouco de ficar no celular, vamos dar uma sentada, assim. Vamos dar uma sentada, muito foda isso, né? Vamos sentar num sofazinho, ou deitar, sei lá. Ficar olhando pro nada mesmo, ver o que você pensa quando tá olhando pro nada, ver se você tá pensando coisas boas, coisas ruins, e aí quando você pensa alguma coisa ruim, você só troca e pensa assim, olha, isso não sou eu. Não me identifico mais com isso. Faz umas afirmações robóticas, ou se não, começa a analisar como é que você pensa e como é que você reage diante de situações supostamente desagradáveis na sua vida. Isso é muito interessante você reagir. Por que tal pessoa tá me incomodando? Por que tal situação tá me incomodando? Onde é que eu posso mudar em mim para que isso não aconteça? E isso exige um pouco de paciência consigo mesmo. E é bom mesmo você ter paciência, você se dar um tempo, sabe? Você estudar sobre a lei da suposição e às vezes ficar deitada num cantinho
pensando sobre, tentando tirar suas próprias conclusões sobre aquilo, e analisando as coisas aos poucos, sabe? Jesus não era foda do dia pra noite, tá? Não foi foda do dia pra noite, isso eu tenho certeza. Mas todo mundo tá aqui pra aprender, querendo ou não. Então, tenha paciência consigo mesmo, sabe? Porque não é que as coisas não acontecem do dia pra noite, e eu não quero lançar esse papo porque é meio chato. Mas é só pra você entender que você precisa ser mais compreensivo consigo mesmo. Porque na hora de você ser com os outros, você é. Só que na hora de você fazer isso com você, você não faz. E você tem que fazer. Porque se existe um desejo em você sobre qualquer coisa e você começa a entrar no estado que já tem aquilo, não entrar no estado, né? Você entra no estado que já tem aquilo, você tem que decretar na sua mente que não Deus e o mundo não tire isso da sua cabeça. Que ninguém vai fazer você pensar o contrário. Ninguém. Não existe ninguém, nem nada. Nem parente, nem coisa na internet. Ai, que artigo científico falou que eu tô fazendo. Ai, não, pode não dar certo. Ai, que essa pesquisa de mercado aqui fala que o emprego que eu quero ter não dá dinheiro. Mas na sua vez vai dar dinheiro. Quando você fizer, vai dar certo. Você é a exceção da regra, entende? Você sempre vai ser a exceção. Viva uma vida vivida, não viva uma vida de bosta, entende? Faça as coisas que você quer, vai atrás da sua arte, seja feliz e faça coisas que te façam feliz também. E nada, nem seus pais, nem ninguém tem o direito de falar pra você o que vai dar certo ou não pra você, nem eu. Eu tô te dando um conselho, mas nem eu posso falar pra você o que vai dar certo pra você na sua manifestação ou não. Você tem que descobrir isso sozinho, se conhecendo, dando um tempo pra si mesmo. Porque às vezes é assim que funciona, às vezes as pessoas pensam que elas não estão manifestando e tal, mas às vezes você só tem que fazer um trabalho interno e você não tá vendo, e você não é que você não quer, né, mas às vezes tem algum empecilho, algum desafio pra você, enfim, whatever. Mas todas essas coisas se resolvem eventualmente por você mesmo. Eu não sei, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça que, os problemas só se resolvem magicamente. Não sei, eu sempre fui uma criança meio estranha em relação a isso. Porque eu nunca fui de reagir muito às coisas, eu sempre fui meio apática, então nunca aceitei um não como resposta, né? Aquela coisa toda. Mas tome vergonha na cara, sabe? Não tenta jogar justo num jogo, num mundo que é completamente injusto. As pessoas puxam a perna das outras o tempo inteiro. Significa que você tem que fazer isso? Não tô falando isso. Tô falando que você tem que usar os seus meios sobre a lei da suposição, da manifestação, para ter o que você quer. Que o que eu quero vai deixar os meus pais tristes. Então, que eles vão e façam o que eles nunca fizeram na vida deles, sabe? Então, eles que vão, que façam algo que deixem eles felizes. Não tem nada a ver com você. A vida é sua, não é deles. Você não é um ser grudado nos seus pais ou em qualquer outro parente, qualquer outra pessoa. Você não é. Você tem vontades próprias, desejos próprios, sonhos próprios, você sente um propósito de vida, de fazer alguma coisa importante pra si mesmo. Então, faça acontecer, sabe? E isso parte do ponto que às vezes as pessoas não fazem o que elas querem por conta dessa visão de moralidade que elas têm. Eu já vi muitas pessoas que falavam na lei da atração que manifestar tal pessoa era imoral porque mexia no livre-arbítrio dela. Minha filha, para você manifestar tudo, você precisa mexer no livre-arbítrio de todo mundo. E assim, livre-arbítrio existe mesmo? Não sei. Será que existe? Eu acho que não. Que você fizer isso vai trazer karma pra você. Amiga, quem decide que karma existe ou não sou eu. Eu sou Deus da minha realidade. Desde quando algo vai me trazer karma?
Não vai trazer bosta nenhuma, não. Para com isso. Me deixa em paz. Às vezes as pessoas criam esses conceitos de karma, de livre-arbítrio, pra deixar você preso numa caixa e não conseguir fazer o que você quer. Mas você pode fazer o que você quiser. Pode não, você vai. Eu tenho certeza, você vai sair desse vídeo, vai pegar o seu caderninho aqui de manifestação, vai escrever tudo aquilo que você tem na sua realidade de gostoso que você quer e vai viver naquele estado e pronto, e acabou. E não tem nada que vai te dizer ao contrário, entendeu? Por que eu falo desse conceito do karma ser algo pra te colocar numa caixa? Porque... Por que será que as pessoas inventariam algo que você vai receber de volta? Então por que os grandes bilionários não tomam no cu? Por quê? Que assim, se você olhar num espectro meio econômico da coisa, eles estão explorando outras pessoas, não é? Ou alguém que tem muito sucesso que você conheça, que é um filho da puta e tá lá ganhando mais dinheiro do que você, num emprego muito melhor do que você. Quando é que o karma vai agir? Não age. Só age se você quiser. Se você quiser jogar uma praga naquela pessoa, tanto faz também. Mas não se limite a isso, entendeu? Eu quero tal pessoa, então você já tem aquela pessoa, então pronto, acabou. Que vai mexer no livre-arbítrio, foda-se o livre-arbítrio. Pra tudo girar e acontecer na sua vida, de qualquer manifestação que seja, você mexe no livre-arbítrio. Às vezes não é sobre daquele boy que você quer, não. Às vezes, quero tal emprego, você vai mexer no livre-arbítrio daquele suposto chefe seu e pronto, ele vai te dar um emprego. Que eu quero um carro, então você vai mexer no livre-arbítrio das pessoas ao seu redor, porque alguém vai em algum momento querer te dar um carro, você vai ganhar esse carro que você quer. Que eu não sei o que eu quero ser famosa. Então você vai mexer em algum jeito, maneira, o seu vídeo vai começar a aparecer pra todo mundo. Entende? De algum jeito, maneira, você vai estar mexendo no livre-arbítrio, mas isso é coisa sua, você é o Deus da sua realidade. Haja como tal, seja como tal, se entenda como tal, se entenda como Deus. Pronto, acabou. Não é um Deus do tipo, então eu sou mais poderoso que Jesus, meu Deus. Não tô falando disso, eu tô falando que você tem que se assumir como consciência, não alguém que se identifica com qualquer pensamento medíocre que passa pela sua cabeça. Você é aquele que observa, que molda e que cria, não aquele que se identifica e fica fingindo que não sabe de nada com as outras pessoas que você vê por aí, sabe? Pronto. É isso. Entende? É isso que eu tenho pra falar hoje. 22 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Que lacre, não é mesmo? Eu tô meio gripada, minha garganta tá doendo um pouco. Mas enfim, gente. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Um bom domingo pra vocês, né? Um beijo, um abraço. Meu Instagram vai estar aqui na descrição, se você quiser, né? Comente alguma coisa aqui, se você quiser também. Curte, se inscreva, fazer parte dessa grande comunidade acadêmica que nós temos, né? Porque isso é um ambiente de estudos, é um ambiente de aprendizado. O que eu falo aqui não é uma grande verdade absoluta, tá? Pelo amor de Deus. Sempre que você tiver algo pra discordar, pra comentar algum resultado, whatever, comente aqui, tá? Comente, seja feliz, fale sobre, que eu vou responder todo mundo. É isso, gente. Um beijo, um abraço.